Após a deflagração do escândalo da Operação Caixa de Pandora no final do ano passado, diversas obras e projetos do governo foram paralisadas, entre elas as obras do VLT, Veículos Leves sobre Trilhos, que estão paradas desde o início desse mês, sob suspeitas de irregularidade na licitação, e também o PEDOT. Caso o senhor assuma o governo, quais as medidas tomará em relação a essas obras e projetos do governo Arruda que estão paradas? Eu anunciei isso no meu programa de televisão, que eu vou concluir as obras, dando uma prioridade para a conclusão dessas obras. Por quê? Porque há um investimento público grande. Se você não entrega, fica um prejuízo gigantesco para a população. Ao entregar para a população as obras, você justifica aquele investimento. Isso não quer dizer que a gente não fiscalize rigorosamente todas elas, vamos fiscalizar rigorosamente, de tal maneira que possa atender rapidamente a nossa população. E dentro dessas obras, nós daremos prioridade para a questão da melhoria do transporte no Distrito Federal, sobretudo do transporte público. Será uma grande prioridade o resgate do transporte público. Então, vias exclusivas para ônibus é fundamental, vias exclusivas para ônibus, para aumentar a velocidade, conforto. Faremos também a exigência para que o ônibus seja confortável e respeite os horários, integração do sistema com o metrô, a questão do VLP nessa área de Gama Santa Maria até o plano piloto e também do VLT. O importante é integrar esse sistema, ter um bilhete único, que o cidadão vai pagar apenas um bilhete para se deslocar, sendo acessível e um transporte de boa qualidade. Então, essa será uma grande prioridade nossa para atender a grande maioria do nosso povo. General, sobre a questão do transporte, nós temos um problema grave em Brasília, que são as empresas que controlam o transporte coletivo. Então, você acha que não é o momento de rever essas concessões, exigir ônibus de qualidade, porque é uma vergonha os ônibus, o tipo de ônibus que é utilizado em Brasília, a má qualidade dos ônibus. Parece que os empresários de Brasília compram os piores ônibus produzidos na indústria. Então, acho que o seu governo pretende rever as concessões de transporte e com exigências mais claras sobre a qualidade do transporte. Até porque se nós estamos estimulando hoje no mundo o uso do transporte alternativo, que é a bicicleta, o metrô, até o ônibus, para evitar o uso abusivo, excessivo dos carros, como é que nós vamos tirar a pessoa do carro para usar um ônibus vagabundo como esse que nós temos? Nós só podemos desestimular o uso do carro individual, particular, se tiver transporte de qualidade. Essa relação é direta. Não adianta fazer discurso para as pessoas não utilizarem o carro se não tem transporte de qualidade. Então, nós vamos cuidar primeiro de ter o transporte de qualidade. E você falou bem no início da pergunta, porque as empresas controlam o sistema de transporte. Quem tem que controlar o sistema de transporte é o poder público, o gerenciamento da vida de deslocamento de 1 milhão de pessoas por dia tem que ser do poder público. As empresas são concessionárias do transporte que vai cumprir aquilo que foi determinado. A fiscalização do poder público tem que ser rigorosa. Nós vamos exigir não só ônibus confortável, mas o horário adequado. Vamos exigir que tenha GPS no ônibus, eu quero saber onde é que está o ônibus. A população vai ter acesso pelo seu telefone, que o seu ônibus está chegando a 5 minutos no ponto de ônibus. A tecnologia permite esse conforto para o cidadão. Aí sim ele vai poder utilizar o transporte público. E nós faremos isso e tomaremos a medida que for necessária para garantir o direito de ir e vir do nosso povo. Isso só ocorre aqui por desgoverno e falta de compromisso e seriedade do poder público, porque não pode não assegurar o que é essencial. Digo mais, se não fizermos isso agora, daqui a 10 anos, nós estamos inviabilizando a capital do Brasil.
Porque se estamos hoje emplacando 100 mil carros por ano, em um pouquinho mais de 100 mil carros, em 9 temos 1 milhão e 100, em 9 anos nós teremos 2 milhões de carros na rua. Ninguém anda nessa cidade. Ninguém anda. Ou você faz isso agora, que já está tarde, mas ainda é tempo. E o meu governo tem compromisso com o planejamento, a retomada do planejamento e do desenvolvimento sustentável. Por isso que nós faremos isso. Por isso que nós faremos isso e tomaremos todas as medidas para ter um transporte de qualidade. Aí sim, nós vamos mobilizar a sociedade, nós vamos fazer com isso a parte de ciclovia a maior e melhor malha cicloviária do país, disparadamente, se não for do mundo, que nós vamos fazer aqui no Distrito Federal. Eu vou tentar estimular o uso do transporte alternativo de bicicleta para o transporte, uma grande parceria com os empregadores também. Vamos estimular que as pessoas utilizem de fato o transporte coletivo também, fazendo bicicletários, essas coisas. Então, levar a bicicleta no ônibus, até no ônibus é possível. É possível. Metrô, ter terminal, metrô, ônibus, ter terminal, fazer parcerias, estimular os empregadores que colocam um bicicletário lá na sua empresa, que arrumem os armários e tenha banheiro para ele chegar, tomar o banho e poder ir trabalhar. Então são medidas simples, mas que você, numa cidade toda plana, garantindo essa segurança para a pessoa circular, isso será, sim, uma grande novidade no sentido da qualidade de vida, porque você protege o meio ambiente, diminuindo as emissões, dos gases, mas também a promoção de saúde, porque a pessoa que tem uma atividade física regular, que pedala diariamente, vai poder viver muito mais tempo fora dos hospitais e dos medicamentos. Perfeito. Sobre o problema das drogas no Distrito Federal, em especial a já chamada por alguns especialistas de epidemia do crack. Nós temos ouvido muita aula sobre a dimensão e sobre as causas do problema, mas pouco tem se apresentado de soluções concretas para que seja solucionado. Como o senhor vai solucionar esse problema? Tem que ter uma política, por isso que não resolve, fala muito, não resolve, porque não tem uma política. Uma política significa uma série de medidas integradas e correlacionadas que de fato altere aquela condição anterior. Então nós faremos isso. Vamos começar com uma ação preventiva fortíssima, determinada. Não é a campanhazinha de uma semana sobre isso, esclarecer a juventude. Tem um programa na Polícia Militar sobre droga, que é um espetáculo, o PROERD, de esclarecer as crianças nas escolas. É um curso que os policiais fazem. Eu estou num exemplo, mas pode fazer vários outros, utilizando os meios de comunicação, propaganda. Então você tem que esclarecer o jovem e a família do risco dessa tragédia. Segundo, tratar os que são dependentes, instituições públicas, é caso de saúde pública. Então tem que ter instituição pública ou parceiras do serviço público para oferecer condições para o tratamento desses jovens. E terceiro, os 3 grandes pilares. E o terceiro é uma repressão implacável ao tráfico. Implacável. Não temos uma boa polícia, não temos inteligência. Por que a gente deixa vender nas portas das escolas desse jeito que está aí? Então nós vamos ter é como o poder público, o gestor público, ele tem que imaginar isso como se fosse na sua própria casa, ele perceber que tem um traficante vendendo na sua porta a droga para o seu filho. Essa é a visão que tem que ter. O que você faria se você tivesse isso? Então o poder público tem que ser implacável, e eu serei.